Vamos lá, pessoal? Vamos. Vamos falar um pouquinho de potência, não é? O que você precisa saber? Potência é a relação entre a quantidade de energia e o tempo. Então, no nosso caso, a quantidade de energia é o calor. Então, potência é a quantidade de calor por tempo. Então, nós relacionamos a quantidade de energia na forma de calor com o tempo. É isso que nós estamos fazendo. Por exemplo, no nosso dia a dia, quando você diz qual a receita de um bolo para uma pessoa, você vai falar, olha, cozinhe durante tanto tempo, 10 minutos, 15 minutos, etc., em fogo alto. Fogo alto é uma unidade de potência do dia a dia. Então, o que você tem? Você tem a potência, fogo alto, né, definida lá no seu fogão, vezes o tempo que foi fornecido para ficar pronto a receita, o tempo de aquecimento do que você está cozinhando. Então, o produto da potência pelo tempo é sempre quantidade de energia, no caso, calor. Então, essa equação pode ser escrita assim. Quantidade de calor é o produto da potência vezes o tempo. Claro, no sistema internacional, nós temos um padrão de unidades, não é? Não é fogo alto, fogo baixo, nada disso. No sistema internacional, o padrão de unidade de potência é o watt. Então nós dizemos assim, a quantidade de energia de 1 joule equivale à potência de 1 watt, grafa-se minúsculo, abrevia-se W maiúsculo, tá? Vezes o tempo de 1 segundo. Ou seja, 1 watt é a potência de 1 joule por segundo. Tudo bem? Então, definida a potência e o tempo, você tem a quantidade de energia. Tanto é verdade que nós temos uma unidade usual, não de energia térmica na forma de calor, mas de energia elétrica, que é a seguinte, ó, unidade usual de energia elétrica. É a famosa watt vezes hora. Ela já se fala, né? 1 watt vezes hora é uma potência de 1 watt vezes o tempo de 1 hora. Então, por exemplo, se eu tenho uma lâmpada de 100 watts e deixo ela funcionando 1 hora, qual a quantidade de energia elétrica consumida por ela? 100 watts vezes hora. Ok? Então, a quantidade de energia é potência vezes tempo. Ok? Tranquilo? Claro, em calorimetria, nós vamos usar a quantidade de energia em joule e em calorias, mas há outras, né, unidades de energia. Tudo bem? Então vamos para os exercícios. Já fizemos uma revisãozinha do conceito básico de potência. Olha só. Paulo comprou um aquecedor elétrico com especificações 5.000 watts e 220 volts. São coisas diferentes. Watt, joule por segundo, é a potência. Quanto de energia na forma de calor essa fonte térmica dá por tempo. Então ela dá 5.000 joules por segundo. Volt é quantidade de energia por carga elétrica. Ok? Não é a mesma coisa que potência. Provido de um reservatório de 100 litros. Seu rendimento é de 80%. Estando completamente cheio de água e ligado corretamente, o tempo necessário para aquecer essa água de 20 graus Celsius é... Tá. Primeiro passo, olha só, ele me dá a densidade da água ou massa específica da água. Então, com esse dado, eu posso calcular a massa de água que tem no reservatório, porque massa é densidade vezes volume. 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. Então, a massa de água que eu tenho é 1 kg por litro vezes o volume de 100 litros. Ok? Então, nós temos uma massa de 100 kg. 10 a segunda quilogramas. Vamos colocar em gramas? A letra K vale 1.000. Vocês concordam? Então, 10 a segunda vezes 1.000, 10 a quinta gramas. Até aí nada demais. Legal.
ele me deu uma potência, mas quanto realmente dessa potência será utilizada para esquentar a água? Qual vai ser a potência útil, não é, que nós vamos usar? De acordo com ele, 80%. Então, do total de energia por tempo que ele libera, ou seja, 5.000 watts, apenas 80% são usados efetivamente para esquentar a água. 80% é 0,8. 0,8 vezes 5.000 dá 4.000 watts. E agora vem o segredo do problema. Ele quer saber quanto tempo vai demorar para aquecer essa água de 20 graus Celsius. Então, o calor que provoca a variação de temperatura é dada pela expressão Q-macete. Você lembra? A quantidade de energia é potência, no caso a potência útil, vezes o tempo, que vai demorar para esquentar a água, igual a mc delta θ. Isso é um tipo de exercício muito comum, viu? Você tem que saber fazer assim. Agora toma cuidado com as unidades. Qual é a potência? 4.000 watts. Então eu vou escrever aqui, ó, 4.000. Vamos escrever 4.000 como sendo 4 vezes 10 a terceira, para ficar mais fácil a gente fazer as contas. Vamos lá. 4 vezes 10 a terceira joules por segundo, que é o watt, ok? Vezes o tempo, que vai ficar aquecendo, é igual a massa, que é 10 a quinta gramas, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, não é? Que é 20 graus Celsius. Ele quer saber quanto tempo vai demorar. Então, as unidades iguais, eu simplifico. Olha, grau Celsius, eu corto 1 grau Celsius, grama com grama. Agora, a caloria não vai simplificar com joule. Então, se faz necessário converter caloria em joule. 1 caloria vale 4,2 joules. Então, vamos simplificar, né? Joule. Agora sim, a resposta vai sair em quê? Segundo. Então, o tempo que eu vou gastar para esquentar esta água vai ser 4,2 vezes 20 vezes 10 a quinta, não é? Dividido por 4 vezes 10 a terceira. Bom, com calma agora. 10 a quinta dividido por 10 a terceira, 10 a segunda. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4,2, 21. 21 vezes 10 a segunda, 2.100 segundos. O detalhe é que ele não quer em segundos a resposta, ele quer em minutos. Então, pego 2.100 segundos e divido por quanto? 60. Isso vai dar exatamente quanto? 35 minutos, que é a resposta. Vamos ver a resposta então? Resposta 35 minutos, alternativa certa C. Legal o exercício? Tranquilo? Vamos fazer mais um pouco mais difícil. Olha lá. Um recipiente contendo 1 litro de água é colocado em contato com uma fonte de calor de fluxo constante, potência, igual a 5.000 calorias por minuto. A quantidade de energia por tempo é potência. O gráfico mostra a variação da temperatura da água em função do tempo, antes e depois da fonte ser desligada. Então, nós imaginamos o seguinte, de 0 a 15 minutos, a água está recebendo calor sensível, e a temperatura dela está aumentando. Então, aqui está ligada, não é a fonte. E a partir de 15 minutos, a temperatura começa a diminuir. Então, nós imaginamos que a água está perdendo calor para o ambiente, não é? O calor, né, ela está a uma temperatura maior que o ambiente, então a fonte foi desligada. Essa é a ideia que nós temos inicial desse gráfico. Sabe que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e que sua densidade vale 1.000 gramas por litro? Ou seja, nós temos 1.000 gramas, porque temos 1 litro de água. Pode-se afirmar que A. Em
enquanto a fonte permanece, vou colocar aqui embaixo, enquanto a fonte permanece ligada, todo o calor fornecido por ela é absorvido pela água. Bom, vamos ver, né? Primeiro passo, quanto de calor foi fornecido pela fonte? Quantidade de energia, que eu vou chamar de QF, quantidade de calor liberada pela fonte, é o produto da potência vezes o tempo. Isso nós já sabemos, não é? Então, qual é a potência? A potência da fonte, de acordo com o texto, é de 5.000 calorias por minuto, se não me falha a memória. Deixa eu ver. Olha lá, 5.000 calorias por minuto. Vamos colocar 5 vezes 10 a terceira calorias por minuto. Ok. Quanto tempo ela ficou ligada? Ela ficou ligada de 0 a 15 minutos. Ela ficou ligada a 15 minutos. Então, 5 vezes 10 a terceira vezes 15 minutos. Novamente, unidade iguais eu corto. Então, a quantidade de calor que a fonte deu, ok? Foi de 7,5 vezes 10 a quarta calorias, que é esse produto, 5 vezes 10 a terceira vezes 15. Tá, professor, e como é que nós vamos saber se a água recebeu exatamente esse calor? Então, agora é fácil, porque nós vamos calcular quanto de calor a água recebeu, através da famosa expressão do Q-macete, isso mesmo, não é? Vamos ver quanto de calor ela recebeu? Eu tenho a massa dela, a variação de temperatura, o calor específico, né? Então, o calor que a água recebeu. Então, é o famoso Q-macete, olha. Então, ela recebeu uma quantidade de calor que vai ser a massa dela, 1.000 gramas, 10 a terceira gramas, vezes o calor específico dela, 1 caloria por grau Celsius, vezes a variação de temperatura que ela sofreu, de 27 a quanto? 72. De 27 a 72 são 45 graus Celsius. Grau Celsius corta com grau Celsius, grama com grama, tá aí, ó. Vai dar 4,5 vezes 10 a quarta, o quê? Calorias. Só que ela forneceu 7,5 vezes a quarta. Então, o calor que ela forneceu não foi totalmente absorvido pela água. É falso o que se afirma aqui. Ok? Agora, vamos ver a questão afirmativa B. Após a fonte ser desligada, isso deve ter ocorrido no instante t igual a 15, a água perde para o ambiente 750 calorias a cada minuto. 750 calorias a cada minuto é a potência. Então vamos ver? Vamos ver quanto de calor a água perde. Ok? Então, quantidade de calor que ela vai perder. É a massa da água, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura que ela vai sofrer. Quantidade de calor que ela perde, então, vai ser a massa, que nós já sabemos são 1.000 gramas, não é? Não é 1 litro de água. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. E a variação de temperatura seria de quanto? De 72 para 57. Porque aí ela estaria perdendo calor, né? A pessoa vai dar negativo. Vai porque ela está cedendo calor, não é? Grau Celsius. Então, quanto de calor que ela cede? Ela vai ceder, olha lá, 57 menos 72 dá menos 15. Então, vai ficar menos 1,5 vezes 10 a quarta calorias. Olha lá, grau Celsius corta com grau Celsius, grama com grama. Ok? Então, qual é a potência com que ela perde calor? Vamos colocar em módulo? Porque a gente já sabe que ela perde calor, não é? Então, a potência vai ser a quantidade de calor em módulo que ela perdeu, dividido pelo tempo, enquanto ela perdia o calor. Então, a potência em módulo
vai ser 1,5 vezes 10 à quarta calorias, dividido pelo tempo que passou, de 15 a 35 minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 35 menos 15 minutos. Isso aqui vai dar 1,5 vezes 10 à quarta, dividido por 20 minutos, que vai dar, finalmente, 750 calorias por minuto. Ou seja, ela perde 750 calorias por minuto, que é exatamente isso que ele afirma. Então a afirmativa está certa. Alternativa certa B. Boa questão? Tá. Vamos ver a próxima? Vamos lá. Próxima. Já é do ITA, né? Você tem aí um aquecedor solar que ele tem uma área útil de 10 metros quadrados e sobre ele incide uma intensidade de luz de 1 vezes 10 a terceira watt por metro quadrado. Tá. Ele trabalha com 50% de eficiência, ou seja, apenas 50% desta intensidade de luz que chega sobre ele, não é efetivamente transformada em calor para esquentar a água que sob ele passa. Sabes que a vazão de água sob ele é de 6 litros por minuto. Então determine a variação de temperatura da água, né, devido à ação desse coletor. Então olha como a gente faz, é um exercício muito comum. Você sabe que a água vai receber calor. Então o calor que a água recebe é o produto da sua massa, pelo calor específico da água, vezes a variação de temperatura. E a quantidade de energia que ela recebe é dada pelo produto da potência útil pelo tempo, que é igual a massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Ok? Agora preste bastante atenção. Eu não tenho a massa de água que ela vai esquentar, eu tenho o volume de água que vai ser aquecido por tempo. Eu tenho a vazão, então eu posso escrever isso aí assim, ó, potência útil vezes o tempo é igual massa, densidade, que eu estou chamando pela letra μ, vezes volume, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Agora eu vou pegar esse ΔT que está aqui e vou passar dividindo. Vai ficar que potência útil é igual a densidade da água vezes volume por tempo, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. E a gente sabe que volume por tempo aqui, ó, é o que nós chamamos de quê mesmo? Vazão. Que é dada, geralmente representada pela letra Z. Então, nesse problema, a potência útil é igual a densidade da água, vezes vazão, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Tá. Quem é a potência útil? Cuidado agora. Potência útil corresponde a 50% da potência total. Ok? Pessoal, mas eu não tenho a potência total. Calma, nós vamos chegar lá. O que o texto falou para a gente? O texto disse para a gente o seguinte, olha, aluno, em cada 1 metro quadrado, nós temos uma potência de luz solar de 1 vezes 10 a terceira watts. Não é? 1 vezes 10 a terceira watt por metro quadrado. E nós temos quantos metros quadrados de placa? Isso, 10 metros quadrados. Então, qual é a potência total que chega na placa? A potência total vai ser 10 vezes aquele número. Concorda? Então, vai ficar 10 vezes 10 a terceira watts. Acontece que desses 10 vezes 10 a terceira, a potência útil é só de quantos por cento? 50%, metade. Então, a potência que vai esquentar a água é 50% daquele valor, 0,5
vezes aquele valor, que é 10 vezes 10 a terceira. Ou seja, 5 vezes 10 a terceira watts. Agora sim, portanto, vamos resolver o problema. Qual é a potência útil? Potência útil é 5 vezes 10 a terceira watts. Para quem não lembra, o watt é a mesma coisa que o joule por segundo. Ok? Qual é a densidade da água que ele te deu? Ele te deu 1 kg por litro. Olha lá, umida a água. Ok? Legal. Qual é a vazão? Ele falou no texto, 6 litros por minuto. Tá lá no texto, olha lá. 6 litros por minuto. Qual é o calor específico da água que ele te deu? Vamos ver. Ele te deu o calor específico 4,2 joules. 4,2 vezes 10 a terceira joules por quilograma graus Celsius. E qual é a variação de temperatura que a água está sofrendo? Não sei. Então, unidades iguais eu simplifico. Então, olha aqui, ó. O tal do grau Celsius, aliás, o tal do litro, eu simplifico com litro. O tal do minuto não dá para simplificar com segundo. Então, eu sou obrigado a colocar aqui quanto? Isso, 60 segundos. Professor, não dá para fazer isso antes e transformando antes? Dá, se você conseguir observar, né, as unidades que estão sendo usadas. Geralmente o aluno não consegue, então é por isso que é necessário fazer desse jeito. Ok? Legal? Ó, joule simplifica com joule. E quilograma com quilograma. Então a resposta vai sair em graus Celsius. É claro, você vai fazer essa continha. A variação de temperatura aí vai ser de aproximadamente 12 graus Celsius. Ok? Só fazer a continha. Já vai sair em graus Celsius. Professor, mas eu percebi que lá ele me deu o calor específico em joule por quilograma. E você colocou graus Celsius. Não tem diferença? Não. Porque variação de temperatura em Kelvin e Celsius são iguais. Então, escrever 4,2 vezes 10 a terceira joule por quilograma variação de 1 Kelvin é a mesma coisa que escrever 4,2 vezes 10 a terceira joule por quilograma variação de 1 grau Celsius. Ok? Então não tem problema não. Tá bom? Legal. Vai trabalhando, deixei alguns exercícios aí, tarefa para você fazer, não é? Tenta fazer. Combinadinho? Então tá bom. Um abraço, bons estudos.